pessoal! Começando aqui mais um programa da série das conversas que importam. Dessa vez falando de um tema muito importante, principalmente para nós brasileiros, em virtude da nossa história. Hoje a gente vai falar do tema Vidas Indígenas Importam. E os meus companheiros de programa com certeza vão me ensinar muito. Então eu espero que vocês aproveitem essa conversa para aprender, assim como eu. Eu vou conversar hoje com a Ana Paula Shongani. Adorei a apresentação, começa com mãe. Mãe empreendedora, ativista, referência de moda, empresária, criadora de conteúdo digital, com 168 mil seguidores no Instagram, 93,1 mil inscritos em seu canal do YouTube. Shongani tá fazendo conteúdo a rodo também nessa quarentena. Há mais de 10 anos, ela produz roupas e acessórios inspirados pela cultura afro para sua marca Shongani. Aliás, já soube que muita gente bacana usou, depois quero conhecer porque eu ainda não conheço a sua marca, mas eu tô animada. O nome da loja adotado é o sobrenome da Ana Paula, ela chama Ana Paula Shongani, e ela aliás, prefere ser chamada de Shongani, diz que hoje em dia é muito mais Shongani do que Ana Paula, e num dialeto local de Moçambique, Shongani significa fique bonita ou se enfeitem. Achei muito bonito. Em suas redes sociais, a Ana Paula propõe conversas sobre temas como moda, estilo afro-brasileiro, militância, beleza negra, feminismo, empoderamento, autoestima e desafios do empreendedorismo negro no Brasil. Oi, Ana Paula. Oi, Shongani. Bem-vinda. Obrigada. Eu adoro ser apresentada. Adorei a apresentação. Obrigada, Gabriela. O meu segundo convidado é o Christian Wariu Seremewa. Acertei? Certíssimo. Eba! O Christian tá aqui para conversar com a gente, já trazendo um pouco da história dele. A apresentação dele que eu recebi aqui começa dizendo sobre os comentários preconceituosos que ele recebeu a vida inteira e como isso fez com que ele, jovem chavante com ascendência guarani, tivesse a ideia de criar o canal Wariu no YouTube. O canal tem como objetivo trazer protagonismo na internet para a cultura indígena contemporânea, abordando temas como a diversidade indígena, etnias brasileiras, crenças, música, artesanato, culinária, de uma forma mais clara e acessível. Bem-vindo, Christian. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui juntamente com pessoas tão marcantes assim, que eu sempre acompanhei. Muito grato por estar aqui. Oba! Eu é que estou muito grata por poder aprender com vocês. E o meu último debatedor, o Ailton Krenak, que vai aqui dar mais uma aula pra gente. O Ailton pertence à tribo Krenak de Minas Gerais, é ambientalista, escritor e líder indígena. Na década de 80, passou a se dedicar exclusivamente ao movimento indígena. Em 1985, fundou a organização Núcleo de Cultura Indígena e, através de emenda popular, garantiu a sua participação na Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Constituição de 1988. Aliás, já ouvi muitos elogios à sua participação na Constituinte. Viu, Ailton? Você não sabe, mas eu tô contando agora. Em 88 também, o Ailton participou da Fundação União das Nações Indígenas, a sigla é UNI, de alcance nacional. Em 89, participou da Aliança dos Povos da Floresta, cujo objetivo era o estabelecimento de reservas naturais na Amazônia. E desde 1998, a UNI realiza na região da Serra do Cipó, Minas Gerais, o Festival de Dança e Cultura, que integra as tribos indígenas brasileiras que resistiram aos massacres que começaram com a colonização e continuam até hoje. Em 2016, a Universidade Federal de Juiz de Fora concedeu a Krenak o título de professor doutor honoris causa em reconhecimento à sua biografia. Ailton é professor de Cultura e História dos Povos Indígenas e Artes e Ofícios dos Saberes Tradicionais da Universidade Federal de Juiz de Fora e foi assessor do governo de Minas Gerais para assuntos indígenas de 2003 a 2010. Seja muito bem-vindo à nossa conversa, Ailton. Obrigado, Gabriela. Você me deu uma oportunidade excelente de esclarecer um equívoco dos últimos 40 anos. As pessoas pensam que eu tive um mandato
parlamentar na Constituinte. E muita gente repete, o Ailton foi deputado. Então, você me ajudou agora a informar que foi uma campanha. Na época era possível fazer uma proposta de participação de um cidadão no debate da Constituinte sem que ele tivesse sido eleito para um mandato de deputado. Então, foi nessa condição que eu participei. Eu não fui deputado. Bom que você tenha esclarecido e bom também que você tenha participado como cidadão para trazer a discussão de um tema tão relevante. A gente sabe que a Constituição de 88, enfim, foi um passo, né, nessa discussão, embora a gente ainda precise concretizar algumas das coisas que foram conquistadas no texto da Constituição Federal. Apresentei os meus convidados aqui para o debate, vou fazer uma breve apresentação. Eu sou a Gabriela Prioli, sou apresentadora da CNN, trabalhei como advogada durante muitos anos, advogada criminalista, e tenho canal no YouTube também, produzo conteúdo, a gente solta os vídeos 3 vezes por semana, no geral um conteúdo político, e aqui a gente vai fazer uma abordagem de um tema que hoje em dia está no centro do debate político também, na proteção dos povos indígenas, então acho que a gente tem muita coisa para conversar aqui, mas quero começar falando um pouco do nosso passado e de como a gente conta a nossa história. Vou decidir começar pelo Ailton, para que a gente possa falar um pouco sobre como que nós contamos a nossa história, sob qual ponto de vista, qual é a perspectiva que está no livro didático, porque a gente ouve que o Brasil foi descoberto, mas aí a informação começa a aparecer um pouquinho contraditória quando a gente percebe que o país que foi descoberto, na verdade, já tinha gente morando aqui. Como que os portugueses podem ter descoberto o Brasil se quando eles chegaram aqui já tinha gente morando aqui? Obrigado, Gabriela, e saudando os nossos amigos, amigas, queridos que estiverem nos acompanhando nessa conversa. Nós estamos vivendo agora, no começo do século XXI, a experiência das narrativas, digamos assim. A maioria de nós já ouviu alguma referência às narrativas que são constituídas, né, ao longo do tempo. É claro que isso é uma novidade que nós estamos compartilhando nos últimos anos, mas até o final do século XX, a ideia da história, era um bloco assim de eventos que foram sendo articulados no tempo, digamos assim, imaginando um tempo linear. E é por isso que cabe a ideia de que em 1500, nessa linha longa do tempo, na tal da história de longa duração, houve uma marcação que dizia que a Europa estava descobrindo o novo mundo. Não era só o Brasil, descobrindo um novo mundo. Esse novo mundo incluía, inclusive, o motivo do equívoco que nos chamam de índios, povos indígenas, os índios. Seriam aquelas pessoas que foram encontradas numa praia remota, em algum lugar do planeta, por navegantes portugueses que estavam caçando a Índia. Estavam buscando um outro lugar, um outro continente. Essa metáfora sobre a motivação dos europeus de saírem caçando ilhas pelo mundo, lá na Idade Média, a especulação sobre esses outros mundos construiu uma narrativa de que haviam novos mundos, ou um novo mundo. E a Europa, cansada de si mesma, estava procurando esses novos mundos e acabou dando com seus barcos em várias praias, na Ásia, na África e aqui no continente novo, eles chamaram América, aquela euforia toda, imagina que farra que foi aquilo. Eles diziam, descobriram um novo mundo. Então, no final do século XX, os próprios historiadores começaram a botar em questão essa narrativa longa. E tem novos historiadores. No caso daqui do Brasil, tem um historiador
muito querido, que é o John Monteiro. Apesar de ter o nome de John, ele é brasileiro, e foi um grande pesquisador a partir lá da Unicamp e de outras universidades onde ele era professor convidado. Ele inaugurou um método de narrativa, né, de história, onde a nova história pode ser contada pelos povos, digamos assim, que foram capturados por aquela velha narrativa dos descobrimentos. E do meio dessas, digamos, conflitantes narrativas, hoje nós estamos diante de um caleidoscópio de narrativas sobre nós e sobre o mundo. Então, mais interessante do que o questionar a narrativa histórica foi a declaração de que nós fomos invadidos, porque não foi um encontro, não foi uma descoberta, pelo contrário, foi uma invasão. Nossa, eu peguei vários ganchos, eu vou fazer a ponte aqui pro Christian, o Ariu, porque quando a gente ouve, então, essa diferença de nós não fomos descobertos, nós fomos invadidos. E aí a gente fala do reflexo da invasão, não só no plano físico, material, no sentido da violência, né, de uma invasão imposta, ou de uma invasão que subjuga, né, porque aí a gente vai ter a imagem do indígena que se submete, tido como o bom selvagem, então, mas todas as imagens no sentido da imposição, do subjugamento, e como isso no plano simbólico constrói um estereótipo de populações que devem se submeter a outros valores. E aí, quando eu li a sua apresentação, você fala da sua trajetória e do que você quer fazer com os teus canais, eu entendo que é um pouco isso. Então eu gostaria de entender um pouco mais sobre a tua vivência. Como foi a tua vivência? Como foi lidar com esse estereótipo, que é um estereótipo produto da narrativa, como o Ailton bem diz, né? Então, como foi lidar com isso? Como você se conscientizou de que seria importante desconstruir? E se você percebe alguma evolução nesse sentido, que a gente tem problematizado, ou eventualmente uma involução? Então, a parte reflexiva dessa narrativa que se constituiu desde o período colonial, ela de fato reflete até os dias atuais, e foi muito impactante para mim como indígena adentrar o mundo urbano, né, o mundo não indígena, e perceber essas nuances, esses estereótipos já empregados em relação ao eu ser indígena. Eu sempre fui um indígena, o único indígena da escola. Até hoje eu sou o único indígena do meu curso na faculdade, apesar de hoje a gente ter um coletivo de estudantes indígenas. A minha história em relação até mesmo ao que me fez hoje estar produzindo conteúdo sobre os povos indígenas nesse formato de desconstrução de estereótipos e recontagem de história, eu costumo dizer que muitos indígenas já nascem dentro do movimento indígena, dentro de uma luta dos povos indígenas, e eu ainda mais forte por isso, por eu ser o filho de uma liderança indígena chavante lá do Mato Grosso. Então, quando eu adentrei a escola, quando eu comecei a fazer parte desses estudos, eu percebi realmente esse reflexo dessas narrativas, dessas histórias já contadas. Então, no início das aulas, os alunos, eles tinham um certo medo de mim por me considerarem esse selvagem. Eles não se aproximavam, não tinham contato comigo. Os próprios professores tinham muito desconhecimento em relação aos povos indígenas. Eu me recordo muito bem de ter que responder nos livros de história de que quando que foi a descoberta do Brasil. Então, muito desses livros de história carregam até hoje essa narrativa de descoberta, e imagina para a cabeça de um indígena ser obrigado a escrever isso, como se realmente fosse uma descoberta, além do fator de quando chega aquele capítulo que fala dos índios, toda a sala se virar para você e esperar algum tipo de resposta sua. E eu, muito jovem, às vezes eu compreendia muito bem a questão dos povos indígenas, mas não a esse ponto, né? E além do mais, muito desses livros trazem visões muito errôneas, muito
caracterizadas sobre os povos indígenas e muito simplórias. E aí eu trazendo essa narrativa, assim como na época que eu comecei eu não tinha quase que nenhum tipo de pessoa em que me inspirar em relação à produção de conteúdo indígena. Hoje tem muitos indígenas em diversas redes sociais, tendo destaque, tendo a sua narrativa muito bem impulsionada, muito bem mostrada. Tem pessoas muito influentes hoje no Twitter, indígenas, no Instagram. Tem artistas indígenas que estão trazendo de volta essa narrativa. Eu acompanho muito o conteúdo também que o Ayrton Krenak produz. Ele é uma grande liderança. Meu pai inclusive ficou muito feliz que eu estivesse participando desse programa com ele. E ele é muito fã também, porque ele conhece bem a história da Constituinte. Ele era um jovem indígena na época da Constituinte. Ele tinha a minha idade hoje, na época da Constituinte. Então, para ele ficou muito contente que eu estivesse aqui nesse momento contribuindo para esse programa e tendo essa oportunidade com o Ayrton, que, enfim, é uma grande influência para muitos indígenas que hoje estão na internet, né? E falando sobre povos indígenas de uma maneira sem ruídos, né, eu diria, e que tentar de fato verbalizar e conversar com essas pessoas e mostrar realmente os conceitos. Então, na época, como um grande exemplo disso é na época do descobrimento, que esses europeus buscavam as Índias, acharam a América e nos nomearam de índios. Aí as pessoas falam, mas por que eu não posso falar índio, sendo que já foi isso em toda a história? Por que tem que ser indígenas? Aí vamos trazer de um método muito mais, de um método que as pessoas fixem na cabeça. Uma palavra muito conhecida pelas pessoas é alienígena. E qual que é o oposto dela? É indígena. Alienígenas são aqueles que que não são da Terra, que não são pertencentes a um lugar, não são daquele lugar. Indígenas são, de fato, que são da Terra, os que são originários e pertencentes àquele lugar. As pessoas falam, então todo mundo é indígena. Não, os indígenas são, de fato, aqueles que são daquele lugar, daquela terra, originários. E é muito legal, porque essa tua construção, então, eu sou do povo Chavante, sou povo indígena e sou povo brasileiro, eu acho que carrega uma ideia que talvez a gente esteja perdendo a oportunidade de explorar, que é a ideia de como a diversidade nos enriquece. Então, a gente ter mais não é ruim, a gente não precisa homogeneizar todo mundo debaixo de um mesmo rótulo e perder a homogeneidade, perder a diversidade que nos enriquece. E aí eu vou passar para a Shongani falando o seguinte: o Christian falou muito sobre representatividade enquanto a gente estava falando sobre apagamento. E eu acho que você pode trazer para a conversa uma outra perspectiva, enfim, pensando no seu lugar de fala, mas sobre o mesmo assunto, que é essa questão do apagamento. E aí eu sei que você fala muito de empoderamento da mulher negra, que enfim, a parcela da população mais invisibilizada, se a gente for pensar, mais vulnerável, né? E é importante pensar nisso porque acho que talvez a tua experiência tenha um pouco de semelhança com a experiência que o Christian vivencia, no sentido de como você foi educada, como que a história foi contada para você, sobre qual perspectiva, e eu quero saber o teu processo de conscientização da importância da representatividade. E aqui eu quero dizer que eu fiquei muito até emocionada, porque quando o Christian fala do pai dele olhando para o Ailton e enxergando no Ailton uma possibilidade de ter a sua voz ouvida, de como isso tem valor. A gente tem o Christian abrindo um canal, comunicando a experiência dele, comunicando aquilo que ele acha importante, e ele teve para quem olhar, ele teve quem enxergar ali na frente e falar, pô, tá ali, ó, eu posso fazer isso aqui. A conduta desse cara que mudou a minha vida pode ser a minha conduta que vai mudar a vida de outras pessoas. Então eu quero ouvir um pouco do teu processo. É muito bom a gente entender que todo esse processo de colonização, que é um processo de racismo, né? Ele, além de ter sido estrutural no nosso país, ele é estruturante. Isso significa que não acabou ali na colonização, sabe? Não acabou em 1500. Ele vem se reestruturando diariamente no nosso cotidiano. Então todas essas vivências da colonização,
tudo que os povos indígenas passaram com a chegada violenta dos escravizadores, igualmente os povos negros a partir do sequestro, da violência dos povos negros, além de ter marcas, né, e resultados que se refletem até hoje, são reestruturados. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre o livro didático, sobre as histórias que são contadas, elas são contadas até hoje, sabe? É importante a gente marcar e demarcar essa informação. Essa história, ela é mal contada com um objetivo político muito demarcado, de manutenção da branquitude, de manutenção do poder, de manutenção do status quo. Existem benefícios de ter uma história mal contada, né? Não é assim tudo muito aleatório, solto e livre. Por isso que quando a gente tem a oportunidade de estar com a Ailton, de estar com o Christian, de conhecer sobre outras vivências de povos indígenas, de povos brasileiros, de povos negros, principalmente pra gente dar luz e trazer a importância de que a gente não pode entrar no perigo, como diz a Chimamanda, da história única, da história contada por uma única perspectiva, que é a perspectiva do colonizador. E isso tem impacto em diversos momentos da nossa sociedade. Por exemplo, eu, enquanto uma mulher preta, considerando que hoje, infelizmente, a educação ela é protagonizada por pessoas não negras, principalmente nos cargos de liderança que definem essa educação. Pode ser a liderança política ou mesmo a pequena liderança dentro de uma escola. Sendo que essa liderança é branca e que reproduz a história da branquitude, eu, enquanto uma mulher preta, eu não tenho oportunidade de conhecer a minha própria história enquanto uma mulher preta, e não tenho uma oportunidade de conhecer a minha história e conhecer a história do país que eu vivo, dos povos indígenas, dos povos originários. E isso vira sintomático, isso vira um problema geral, isso vira um problema para todos. Isso vira um problema para a branquitude que se mantém ali como uma única voz, isso vira um problema porque é um grande apagamento dos povos indígenas. Isso vira um problema para uma mulher preta como eu, que também tenho, além do meu próprio apagamento, o apagamento de outras realidades próximas de mim, sabe? Então isso gera um grande problema. E aí o que acontece? Eu sou filha de pais ativistas do movimento negro, então também tive a oportunidade de conhecer a minha história a partir desses ensinamentos dentro de casa. Então claro que minha família foi completamente focada em me empoderar nesse sentido, em me trazer, e trazer a mim referências importantes, dos povos africanos, da chegada desses povos aqui no Brasil, mas principalmente do que aconteceu antes, de que existe uma história, uma existência negra antes desse grande processo violento da escravização que traz os negros pro Brasil. Mas o foco deles foi esse, né? E assim, eu nem sei se é uma questão de culpa, mas é uma questão de o que deu tempo nos meus, sei lá, 20 anos de vida. De aquela luta incessante de ensinar uma real história. E só depois eu, enquanto mulher adulta, e que tô já nesse lance de ensinar novamente minha filha, porque sou mãe hoje, que falo, bom, hoje eu quero fazer diferente, eu vou ter que dedicar um tempo grande de construção desse pertencimento dela no mundo. Então sim, dedico um tempo grande pra ensinar pra ela sobre os povos negros, mas preciso dedicar também tempo pra falar sobre os povos originários, pra falar sobre os povos indígenas. Até porque existe inclusive uma fusão entre esses dois povos. Existem muitos afro-indígenas no Brasil. E hoje muitas pessoas que estão no movimento negro estão se reconhecendo também indígenas. Estão reconhecendo a sua ancestralidade, a sua ascendência indígena, né? Então quando a gente olha, por exemplo, a diversidade negra, a gente descobre que essa diversidade negra não vem só da mistura com povos brancos. A diversidade negra também vem com a mistura de povos indígenas. E aí o resultado disso é, de fato, a representatividade, que é a pergunta que você me fez. E isso faz todo sentido. A gente tá vendo aqui hoje nessa tela uma ancestralidade, né? É a ancestralidade do professor Ailton, que leva pro Airu, que expande essas informações pro ambiente acadêmico, que ensina os próprios professores que estão ali ensinando ele. E isso gera, primeiro, acho que o lance da representatividade gera uma coisa importante que chama pertencimento. É importante que as pessoas pertençam, elas existam, elas precisam existir. Para além da gente resistir, a gente precisa existir. A gente precisa saber que existem povos originários contemporâneos, que isso tudo que tá acontecendo aí, que a gente tá falando de colonização, é hoje. A gente precisa saber que existem povos originários no rap, na música, na dança. E essa diversidade, ela precisa passar também pela quebra do discurso da branquitude, que é um discurso único, né? Então, e essa representatividade que gera pertencimento,
gera pra mim mudança. Porque não existe mudança política, não existe mudança estrutural sem as pessoas ali. Existe uma frase do movimento negro que é nada de nós sem nós. E eu acho que isso pode muito bem ser aplicado para os povos indígenas. Então, pra mim, o primeiro passo da representatividade é o pertencimento. Para além de ter, falando sobre isso, a gente oferecer escuta. É preciso a gente oferecer uma escuta aí, para ampliar essas vozes. Eu achei muito legal porque você falar sobre escuta, quem se sente inserido por essa história única, muitas vezes tem dificuldade de escuta, porque a escuta pode causar um certo incômodo. E eu queria te ouvir um pouco, Ailton, sobre como que os interesses, e aí interesses de desenvolvimento, interesses econômicos, os mais diversos tipos de interesse, podem se sobrepor aos povos indígenas e aí fazer um paralelo disso com a questão ambiental. A convocação que a Shongani fez de que aqui nós estamos tendo vozes ancestrais. E você também, o que te faz distoante da narrativa geral é que você tem memória. E essa sua memória ela é ancestral. Eu estou lembrando disso para a gente não parecer que a gente reivindica só para os povos originários daqui do continente ou para os nossos irmãos que vieram trazidos à força da África para cá, essa possibilidade de alguma coisa que transcende as nossas rotinas. Isso que nós chamamos de uma memória, a nossa ancestralidade, o nosso sentido de estar no mundo. Eu tenho, de vez em quando, dado toque que não é uma excelência de nós, os povos originários daqui da África, ter ancestralidade. Um chinês tem ancestral, um árabe tem ancestral. Todos nós temos ancestrais, gente. O que acontece é que a narrativa dominante e o que foi chamado aqui de branquitude, menos a ver com cor de pele e mais a ver com cor de alma e de pensamento. Houve uma operação em algum momento na história de transição da Europa para os outros continentes que foi uma espécie assim de metástase do pensamento branco, de uma ideia de que existe um poder político, uma ordem religiosa, uma ordem toda sanitária e que ela é branca. Eu imagino como que isso deve ser ruim, deve ser difícil de carregar para alguém que tem essas marcas todas. Eu não acho que é leve para um menino nascer em algum lugar do mundo onde ele não tem outra chance a não ser um menino branco. Assim como não é fácil, desde cedo, um menino ou uma menina sentir que a cor da pele dela que é a única coisa que consegue ser vista pelo mundo de fora. E nós estamos vivendo agora um período de radicalização dos termos em que cada um de nós corre o risco de reivindicar para si tudo que é legal, tudo que é bacana no pensamento humano e jogar nos outros o estrago, digamos assim, o erro. Mas como persistiu durante muito tempo, durante todo esse período que a gente pode chamar de modernidade, uma voz branca, você chega nos grandes museus do mundo, né? Você chega, quem é que está lá? O que está expresso lá, o que toma conta daqueles espaços todos? É a reprodução do mundo branco. Quando a arte negra ou quando a arte aborígene entra nesses espaços, ela entra como uma pequena ali para dizer que eu não falei das flores. Aliás, eu estou muito feliz porque tem um pé de ipê lá na minha frente que floriu. O pé de ipê amarelo todo cheio de flor lá na frente, a alguns metros de mim. Ele floriu ali, é uma maravilha aquele pé de ipê florido. Então, nós estamos nesse mundo de vozes plurais. E eu percebo como um evento tão contraditório, porque essas vozes plurais vêm exatamente no momento em que esse mundo que podia ser potencializado por essas vozes plurais e podia se constituir num lugar maravilhoso para a gente ter pluralidade, diversidade em todos os termos,
ele está fechando a lente, igual aquelas câmeras fotográficas que dão, né, o diafragma. Parece que agora que a gente estava com todo o repertório para botar na rua, a lente está fechando. E a lente está fechando sobre uma natureza, digamos, territórios. Por isso que eu falei no Pantanal, mas também falei na Mata Atlântica, falei no Cerrado, falo daqui do Rio Doce. Então, assim, tem os rios sagrados, são nossos ancestrais também. É quando essa ancestralidade ela se transborda das nossas memórias, digamos assim, geracional, e elas vão também para a floresta. E no caso desses povos originários daqui, Gabriela, são povos que têm o corpo e o território misturados, território e corpo. Então, esses biomas, esses diferentes lugares, são corpos. São nossos corpos. Isso não é um discurso poético para dizer como nós somos ligados a esses lugares. É porque tem uma memória da Terra. E tem uma memória da Terra que nos convoca a falar quando essa Terra é agredida, ofendida. E esse momento político que nós estamos vivendo é de uma pobreza escandalosa. Então, esses caras são os trânsfugas. Pior do que alien, viu, Ariel? Eles não são alien, eles são aliens em fuga. Porque qualquer lugar do mundo para eles serve. Eles detonam aqui porque eles vão para outro lugar. E depois eles queimam aquele lugar e vão para outro. Então, dane-se a Mata Atlântica, o Pantanal ou qualquer lugar, porque ele vai morar numa cadeira no Banco Mundial, em algum outro emprego. Então, assim, é uma tristeza, mas eles também, eles mordem eles mesmos. Porque quando eles fazem um discurso desse, eles estão fazendo um discurso que afeta a sua própria existência. Ô, Christian, você prefere que eu te chame de Christian ou de Ariel? Pode ser o Ariel. O Ariel, então tá bom. Queria que você dissesse um pouco como você enxerga o que aconteceu no Brasil nessa questão do enfrentamento da pandemia. Claro, que não existiu, né? É um pouco difícil falar sobre esse assunto, apesar de eu ser diretamente afetado pelo momento atual de pandemia. Infelizmente, eu perdi meus 2 avós, de parte de pai, Chavantes. Eu não sabia, meus sentimentos. Sim, eles lutaram bastante pela sobrevivência deles, foram muito fortes, mas infelizmente eles foram a óbito. A minha visão sobre isso é muito de que poderia ser evitado. Não era necessário que os povos indígenas enfrentassem um momento desse, e muito foi avisado, muito tempo antes foi avisado pelas organizações indígenas, por organizações que defendem os povos indígenas, mostrando estudos concisos e sólidos sobre a vulnerabilidade dos povos indígenas. Teve estudos sobre, especificamente falando dos Chavantes, que tem, além do fato de ser indígena, carregarem consigo complicações do mundo não indígena. Foram acarretadas por uma complicada socialização da alimentação. Os Chavantes ainda enfrentam um problema muito grande em relação à alimentação não indígena. Os Chavantes sempre foram muito ligados à alimentação tradicional, de sementes, de caça, de frutos do cerrado, e drasticamente foi se alterando com comidas industrializadas. E isso afeta até hoje. Então, a taxa dentro de hipertensão, de diabetes, dentro dos Chavantes era muito grande. E aí vem uma pandemia que afeta diretamente pessoas com esse tipo de problema de saúde. Foi determinante em relação às organizações mostrar esses dados para eles, mas foi ignorado, e até hoje é ignorado. Então, por parte do governo, a gente vê que existe eles não estão ligando para isso sequer para a sociedade não indígena. Diga então para a sociedade indígena, que tem sido novamente durante o período da história e até hoje sendo um empecilho para o tal desenvolvimento do país.
Então, eu vejo dessa forma, muito por conta de pensar que poderia ser evitado, por eu também fazer parte de uma organização indígena que avisou e fez todo o trabalho que não era um trabalho dessas organizações, era um trabalho do governo federal e fizeram muito bem. A própria PIB trouxe muitas coisas assim, as organizações regionais, as organizações de base, que são as organizações indígenas de fato, que estão dentro dos territórios indígenas, fazendo toda essa conscientização, e mesmo assim não foi suficiente. Apesar de ter evitado muita coisa, não foi suficiente. Queria ouvir um pouco, Ailton. Como você vê o nosso caminho e quais são as alternativas para o amanhã? Assim, o que você deixaria de mensagem? Gabriela, é uma não pergunta, é uma abertura, digamos, de lente assim ampla sobre tudo que nós estamos sentindo, vivendo nesse tempo. E eu ouvi uma chamada da Xongani que é sobre a fúria que vai se constituindo nesse tempo de tanta carência, um reclamo do futuro. É como se nós estivéssemos até que a gente se abre para querer esse futuro, entendeu? É isso que eu acho que precisamos ficar atentos, como numa meditação, para ver se nós não estamos sendo induzidos a um engano, a um auto-engano sobre a ideia de presente. Se o que nós tivemos até outro dia foi o normal e era uma desgraça, o que é que faz a gente ansiar tanto por uma reedição disso? E essa pergunta ou essa questão, disposição para fala também, ela sugere que a questão crítica que nos coloca na cena do mundo, com o Brasil sendo observado como um país em caos, um país experimentando caos, ele pode parecer uma novidade para alguns de nós. Mas se a gente abrir mesmo a lente, nós vamos ver que isso está acontecendo no mundo Há muito tempo. Há muito tempo e em várias regiões, né? Eu entendo perfeitamente que uma corte internacional vai ter dificuldade de apreciar o caso do Brasil como uma singularidade, exatamente porque estão acontecendo genocídios em várias regiões do planeta, aqui e agora, onde nós estamos conversando. A banalização do sentido da vida me fez refletir, inclusive é o título daquele livrinho, A Vida Não É Útil. Ele é um título cheio de ambiguidade também, porque eu não estou dizendo que a vida é inútil, eu estou dizendo que a vida não é útil. Nos termos em que nós estamos vivendo, nós temos que gritar que a vida ela é um dom. A vida é um dom maravilhoso. É por isso que tem sentido ter esperança, é por isso que tem sentido ter uma atitude positiva diante da vida. Isso não é otimismo no sentido, por exemplo, de estar todo mundo com a cadeira na calçada, bebendo cerveja e levantando os dedinhos. Esperança placebo. A esperança placebo é igual uma vacina que não tem nada. Você dá uma vacina no cara e dá uma vacina no outro, e solta os dois. Um tomou vacina que tinha anticorpos, o outro tomou um que era soro. Para ver qual dos dois que sara primeiro. É a coisa placebo. Agora que nós estamos vivendo, o mundo virou um hospital geral, toda hora tem um especialista. Não, porque é uma vacina, isso aqui aplica uma de água e depois aplica uma outra de vírus. E o que é a esperança placebo? Tirando desse ambiente sanitário o termo placebo, é aquela esperança que não tem fundamento em nada. É uma esperança por uma disposição
de achar que o que virá depois é melhor do que o que já aconteceu. Isso é esperança placebo, é uma bobeira. Porque, na verdade, você está entrando pelo cano com muita esperança. A esperança, que é resultado de uma área do cotidiano, apoiada na experiência da vida, ela é esperança, porque ela é cheia de sentido, cheia de marca, de cicatriz. Isso é esperança. Agora, esse tapinha nas costas, que amanhã vai dar tudo bem, isso é esperança placebo, e é um ensaio para o auto-engano. A gente não tem nenhuma indicação de que o futuro vai ser assim, uma fuga desse lugar estranho que nós estamos habitando, cheio de pandemia. Então, pega leve com a ideia do futuro, porque ele pode ser pior do que o presente. Eu falei aquela história do... não é para apavorar as pessoas, não é tipo assim, lá vem o bicho Mas é para a gente construir uma nova ideia, Exato, para a gente pensar que a constrói gente alguma tem coisa, não fica de bobeira, não fica de bobeira achando que alguém vai bater na sua porta e falar, chegou o futuro. Aquele futuro delivery, né? Que futuro é esse se o presente está doente? É assim. Então, Gabriela, essas perguntas elas saem dos nossos poros. As perguntas que saem dos nossos poros, elas não têm nenhuma obrigação de ter coerência com o momento que nós estamos vivendo. Elas podem atravessar esse momento que nós estamos vivendo e construir outros lugares. Quando eu lembro as pessoas que nós já vimos desaparecer muitos mundos, mas nós também somos capazes de enxergar muitos mundos possíveis, muitos. Eles dependem de uma disposição de nós, ampla, para a gente fazer ele ter sentido. Porque mundos são criações. Mundos são criações nossas, mentais. Não tem nenhum mundo que não depende da gente. O mundo, aliás, depende de toda a nossa disposição para ele se reconstituir. A gente constrói mundos. E foi uma oportunidade de ouvir jovens, muito jovens em relação à minha geração, mas que me dá um ânimo enorme, porque eles estão com os poros cheios de trocas com novos mundos. Com esse momento e com o momento que vier depois. Então, isso enche a gente de coragem, que é aquele sentimento de não estamos sós. Sozinho, nenhum de nós constrói mundo. Mas se a gente não estiver só, a gente já tem a plataforma, digamos assim, de onde nós vamos decolar para outros mundos. Sem medo. É isso. Opa! Ariu, já que a gente está falando de construção de futuro, eu queria saber a sua perspectiva, já que a gente está se encaminhando para o final aqui. Eu sempre prezo muito pela parte mais do incentivo em relação aos jovens não necessariamente indígenas, mas também, com certeza, envolvendo também os indígenas. De a partir deles, mostrar essa nova narrativa não, essa narrativa que sempre existiu, mas que nunca foi, de fato, abordada pela voz dos povos indígenas. Se um jovem entende o que eu estou falando e compreende bem quem de fato são os povos indígenas, e entende todos esses conceitos do movimento indígena, do ser indígena e da história dos povos indígenas no Brasil, esse jovem, ou esses jovens, esse grupo de jovens que me acompanham, futuramente alcancem cargos de muita influência, seja na internet, seja em programas de TV, seja sendo esportistas, ou mesmo alcançando cargos políticos de grande renome. Se essas pessoas elas entenderem de fato quem são os povos indígenas, a gente vai ter um futuro melhor para os próximos. E que acaba que não é só os povos indígenas que saem ganhando, né? Mas o Brasil como um todo, de entender essa diversidade, de entender o conhecimento indígena de fato. Já tô toda movimentada aqui com o que eu ouvi e me anima, vou ser honesta, me anima saber que o futuro precisa ser ativo, né? Assim, não é passivo. Futuro vem futuro, né? O futuro é uma ação. E uma ação de construção. Isso me anima, assim, isso me dá vontade de fazer, assim. Eu acho que eu sou pisciana, eu sou uma pessoa sonhadora, mas eu sou muito fazedora, sabe? Se eu pudesse dizer alguma coisa
considerando que eu também aprendi e recebi aqui nessa conversa, é que a gente construa esse futuro hoje mesmo, assim, pensando na gente, mas olhando para o lado, sempre que possível, né? Porque eu acho que essa é uma questão de possibilidade também. Eu acho que existe as pessoas que só conseguem olhar para si por egoísmo, mas eu acho que tem gente que só consegue olhar para si por necessidade. Então, que a gente, cada vez que a gente possa mais olhar para a gente, para essa tal diversidade, para essa tal pluralidade que a gente tanto pretende, que a gente o faça, para a gente construir de fato um futuro onde novas vozes são ouvidas, né? Tem uma frase também muito das filosofias africanas que diz que o futuro é ancestral, né? Então, assim, o que tem nessa tal ancestralidade de positivo que a gente pode levar para o futuro, e talvez a gente vai se reconectar com os povos originários, né? Originários já nos traz a ideia de ancestral, né? Gente, obrigada. Foi muito, 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 muito importante para mim ouvi-los todos. Enfim, um trecho da fala da Shongani quando ela diz: tem gente que só olha para si por necessidade. Então, isso é exclusão também. Uma pessoa que não consegue olhar para o outro porque não tem a possibilidade de fazer isso, tem uma existência limitada. E a gente tem que trabalhar para incluir cada vez mais e para que as pessoas tenham as suas existências complexas, como são as existências de todos nós, respeitadas e tenham a chance de viver plenamente. A frase que eu sempre uso no meu programa é: nós somos o outro. A gente não é sozinho, a gente é inserido. Então, foi muito, muito bom ouvi-los. Obrigada por a gente ter tido essa conversa. Um privilégio para mim poder conversar com vocês. Queria agradecer. Eu também quero agradecer, muito. Agradeço. Então, é só isso, de estar muito honrado, de estar fazendo parte, assim, disso, muito por saber a importância da Constituinte em si para os povos indígenas. Então, saber da marca histórica que foi a Constituinte para os povos indígenas, de ter um Constituinte. A gente, dentro do movimento, a gente chama essas personalidades, né, de Constituintes, né? Então, tô muito feliz, assim, mesmo. Pelo meu pai ter contado muitas histórias e hoje estar aqui junto com alguém, assim, tão importante. Obrigada, Ailton. Era o Wendy. Maravilha, queridos. Foi um presente para mim me encontrar com vocês e fica na memória. Um beijo, um carinho para todos vocês. Eu espero que esses encontros sejam a marca daquilo que nós imaginamos que é o futuro. Viva! Maravilha, queridos. Obrigada, Viva. gente. Bom, conversando com quem assistiu a gente, queria agradecer muito por vocês também terem participado dessa conversa que obviamente importa, porque vidas indígenas importam. E queria dizer que esse nosso papo é um começo. Como toda conversa que a gente tem aqui, espero que vocês se interessem, procurem se informar cada vez mais sobre esse assunto, escutem muito, aprendam muito, porque assim com certeza a gente vai ativamente construir um futuro melhor. Beijão!